Se você quer um anime que seja bom, com a qualidade média ou acima, mas principalmente que não acabe com míseros 12 episódios, ativa o modo sedentário e senta a bundinha aí na cadeira que hoje eu vou te mostrar 8 animes exatamente assim. E aí, meus queridos, como vocês gostaram bastante do outro vídeo que a gente tem aqui no canal, falando sobre animes que são um pouco mais longos, nada de 12 ou 24 episódios, mas sim de 50 pra cima, vamos fazer uma parte 2? Então bora ver mais 8 animes que são um pouquinho mais longos, tem aquele conteúdo a mais, mas claro, também tem uma história que é muito boa. E caso você ainda não tenha visto o outro vídeo, talvez caiu de paraquedas aqui nesse, eu vou deixar nos cards e também na descrição do vídeo para vocês darem uma conferida. E ainda, como é de lei aqui no canal, na descrição do vídeo ainda tem o nome da obra, em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas e se tá dublado ou legendado. Facinho assim, já merece like e inscrição, né? Mas vamos começar com a seguinte questão. Esses 4 primeiros animes aqui que eu vou citar, eles são indicações dos inscritos do canal, ou seja, indicado vezes 2, como Shakugan no Shana, lá de 2005, isso aqui eu lembro que virou uma febre, nossa, e foram bons tempos, e o legal é que pra quem curte anime há um pouco mais de tempo aí, já tem uma certa idade, talvez de um 30, um pouquinho acima disso, esse anime dá uma bela de uma nostalgia. E ele tem 3 temporadas com um total de 72 episódios, além de alguns especiais, OVAs e algumas outras coisinhas. Mas vale lembrar que ele é da JC Staff do Velho Testamento ainda. Sendo que é uma junção de ação sobrenatural com um romancezinho escolar ali bem de fundo, com um garoto que do além é jogado no meio de vários monstros estranhos pra caramba, e eles que consomem tipo a alma, a essência das pessoas. E esse garoto, ele não tá mais tão vivinho da Silva assim, ele é algo diferente de um humano comum e o destino dele é simplesmente sumir daqui a algum tempo. E esses seres que consomem a energia vital das pessoas acabam acelerando esse processo dele e ainda podem no decorrer apagar a existência de outras pessoas. E é aí que entra a nossa protagonista Shana, que é uma das guerreiras de um grupo que lidam com esses monstros usando poderes. No caso dela, são todos envolvendo fogo. É o fogo da... Enfim, ironicamente, a moral é que ela é um pouco mais fria, tanto com o próprio garoto, quanto em qualquer outra coisa, mas de pouquinho em pouquinho ela vai criando uma boa relação com ele, até chegar nos finalmentes que todo mundo estava esperando por isso, e enquanto tem todos os desdobramentos das lutas contra esses monstros, de onde vem até por que fazem tudo isso. Na sequência das indicações, a gente tem o Toriko. Caramba, fazia muito tempo que eu não ouvi alguém falar sobre ele, indicar, qualquer coisa que seja, mas realmente ele tem bastante episódios, chegando a quase 150. E além disso, ele ainda tem algumas outras coisas bem legais, como ter feito um crossover com o Dragon Ball e o One Piece. Até o primeiro episódio é exatamente com o Luffy e a trupe dele. Então sim, ele é um shonen de ação, luta e porradaria básica, só que junto de comida, exatamente isso, porque tudo aqui é envolto dos monstros gigantescos e ingredientes culinários tidos como raríssimos. E aí tem os caçadores gourmets, que estão sempre em busca de pratos mais incrivelmente incríveis, e o protagonista, o Toriko, é um desses caçadores que tem habilidades absurdas de fortes e uma fome maior do que a do Luffy e a do Goku juntos, embora seja difícil da gente imaginar isso. E o que se tem são as lutas tanto contra os monstros, para fazer algum prato diferente ou gostoso, quanto a luta pelos ingredientes raros, já que a gente tem vários e vários grupos de caçadores que estão sempre atrás disso também. Agora, um pouquinho mais novo, de 2012, com 2 temporadas totalizando 50 episódios, a gente tem a maravilhosa história do Mag, mas que na realidade a gente ainda teria uma outra temporada com mais 13 episódios, que aconteceria antes dessas outras 2, que a gente tem mais original, que elas vão falar sobre um personagem específico e muito querido da série do Mag. Mas para quem não conhece e ainda não viu, o ideal é ver essa original, essas 2 primeiras temporadas, e aí depois sim que conhecer esse personagem aí pular para esse spin-off. Ele que é meio que baseado ali nos contos das Mil e Uma Noites, com Aladdin, um garotinho que tem uma flauta mágica, e dali sai um Jin, que na comparação seriam os gênios, e aqui é um ser gigantesco e que vai ajudando o garotinho no que precisar, de formas bem estranhas, mas até bem funcionais.
Aí ele faz amizade com o Alibaba, um garoto que tem como grande sonho ficar rico e extremamente forte explorando as dungeons. E a moral das dungeons aqui é bem interessante porque no final de cada uma delas tem um desses djinns. Então é como se fosse um teste para escolher quem é digno de portar tal ser, com tais poderes. E os dois juntos, cada um com suas peculiaridades, eles não só têm essa jornada mais aventuresca, como acabam conhecendo e ajudando uma escrava extremamente forte e que vai fazer parte do grupo deles depois. E ela ficou muito famosa. Isso aqui foi a febre dentro da febre, junto com o Simba, que tem um spin-off ali que eu comentei antes. Nisso eles acabam também envolvidos nos conflitos entre os reinos, mais escravidão, luta contra magos, os outros portadores de outros djinns e demais guerreiros, o que dá aquele arzinho mais épico pro anime. Ainda nas indicações duplas, a gente tem o Dragon Quest Dino Bouken, só que esse anime aqui, ele tem uma questãozinha em particular, porque ele tem uma primeira versão, talvez mais original até, lá de 97, e agora a segunda de 2020. Aí tem quem diga que o original era melhor, que o atual tá mais bonito, mas que o antigo foi mais fiel à história, mas que agora tá mais interessante, e por aí vai. No final, o antigo acabou adaptando só até metade da história, parou por volta ali de 47 episódios mais ou menos, e já o mais atual ele tem a história mais ou menos fechada no finalzinho dele e a qualidade visual também é muito melhor. E se a gente comparar em notas, ainda assim o mais atual tá um pouquinho na frente, mas mesmo assim ambos ainda são boas obras. E vamos chamar esse mais atual de remake caprichado, onde a gente tem a história num total de 100 episódios cravadinhos da jornada de aventuras do herói Dai, um garotinho que inicialmente é criado numa ilha que só tem monstros, mas que nunca fizeram nenhum mal pra ele. Na verdade é o contrário, eles são super bondosos e têm bom coração. E o sonho dele de virar um herói, assim como os antigos que derrotaram o Rei Demônio, tem início quando aparece um grupo de falsos heróis lá na ilha, tentando cometer algumas maldades e atrocidades por lá, mas é aí que ele descobre que tem um poder dentro de si, o que vai ficar mais forte ainda quando uma princesa aparece na ilha, junto dos guarda-costas dela e toda uma galera. E ela estaria ali para testar a coragem do Dai e fazer um ritual para ele virar o novo herói. O problema é que isso não sai bem como planejado, mas no fim ajuda o Dai a entender melhor o poder dele e fazer uma amizade que o joga para fora da ilha, indo em busca agora de derrotar o grande vilão que voltou à vida. E é aí que a gente vai ter toda a exploração do mundo, passando por vários reinos e lugares, com muitas lutas e batalhas, naquele estilo frenético, mas divertido ao mesmo tempo, que é bem típico das histórias dos anos 2000. Indo para as indicações normais, tem um anime que, na minha opinião, é um dos que mais merecia receber um remake ou um reboot, que é o Konjiki no Gashi Bell, ou como ficou mais popular aqui no ocidente, com o nome de Zatch Bell. Ele que é o mais antigo da nossa lista, lá de 2003, com 150 episódios, mas com um leve problema de que o final ele foi feito de uma forma levemente diferente do mangá, porque na real eles não seguiram a história até o final, só deram uma engembrada ali para dar uma sensação de fechamento, mas sem concluir direito toda a guerra que estava rolando. Mas mesmo assim eu diria que vale muito a pena dar uma chance para essa história. Ela que tem uma base até bem simples e direta de 100 Mamodos, que são monstros com formas humanas ou não. Tem um que é um V, para vocês terem uma ideia, e ele adora cantar uma música de melão. E eles vêm para o nosso mundo para escolher um humano para se tornar o parceiro deles, que com o Grimório vão poder usar seus tantos poderes, um super diferente do outro, para lutarem entre si. E aí no final quem sobrar vai virar o novo rei do mundo dos Mamodos. As lutas, elas parecem muito um Pokémon da vida, mas bem mais dinâmicas, e eu ainda curto muito mais o design desses personagens aqui e seus poderes, junto com a evolução dos personagens, do que o famoso Pokémon. Nisso a gente tem o Gash, ou Zet, como ficou conhecido pra cá, um Mamodo sem memórias do que tá acontecendo ou quem ele é, que forma aquela básica dupla de dois, com um estudante que é um tremendo de um gênio, mas carece de coragem e um bom físico. Mas isso ele vai adquirindo ao longo do tempo, além de fazer algumas amizades, tanto com Mamodos e os seus humaninhos, evoluindo e recebendo mais magias, tudo isso em meio a lutas, histórias que são um pouco mais dramáticas e bonitas, até outras que mostram o lado ruim de algumas pessoas que só querem utilizar os coitados dos monstros para fazerem o mal.
Partindo para uma aura mais sobrenatural, a gente tem o The Gray Man com 116 episódios e um clima mais gótico muito legal, armas amaldiçoadas e um exorcista que tem um olho que vê a verdade através dos Akumas, eles que são seres que servem como uma espécie de armas que são criadas a partir de alguma dor ou sentimento de sofrimento humano, e ele ainda tem um braço que pode destruir esses seres. E para caçar esses monstros, e principalmente quem está criando eles, tem uma organização na qual o protagonista também faz parte, e eles até utilizam uma substância divina que ajuda a derrotar os Akumas, eles que causam muita destruição, tragédias e levando muitos para o soninho eterno. Só que as pessoas comuns nem sabem da existência disso, muito menos para que serve um exorcista. Conforme o andar da carruagem, vai ficando cada vez mais intensa essa guerra contra os Akumas, mas também contra uma família de humanos que tem certos poderes e eles servem a pessoa que está criando os Akumas. E como se não bastasse, o próprio garoto ainda descobre sobre o passado dele, que tem alguns segredos envolvendo a origem dele e a ligação com essa família. E mesmo que o anime tenha um clima um pouco mais pesado, mais gótico, mais dark fantasy, ainda assim tem uma boa comédia em dados momentos, o que dá um alívio cômico muito bom. O sétimo da lista é um daqueles animes que muita gente acaba esquecendo, mas que tem uma proposta bem diferenciada, que é o Kiba. Com míseros 51 episódios, ele é um isekai muito diferente, que de início, pelo menos, a gente fica mais perdido que o próprio protagonista, que não faz a menor ideia do que está acontecendo. Mas isso é assim porque a gente também vai descobrindo e entendendo todo esse mundo e as várias tramas junto dele. Porque é um garoto encrenqueiro pra caramba, só espalha o caos pela cidade, mas esse lugar onde ele tá é quase uma vibe meio entre um apocalíptico e futurista, porque a cidade em si ela tem um odor que prejudica a saúde de todo mundo e é tudo muito precário, sufocante, estranho pra caramba. E o garoto acaba agindo dessa maneira porque ele tem muitos problemas na vida dele, como a mãe, que parece estar meio loucona, tem um amigo que tem uma doença que aos poucos encurta a vida dele, somado a esse lugar tenebroso, não tem como dar certo. Até que ele acaba sendo atacado por um cara muito esquisito, parecendo usar uma magia ou algo do tipo, e é salvo pela mãe dele e do além é puxado para um outro mundo, onde as pessoas conseguem controlar seres chamados de espíritos. E lá ele descobre que também consegue, e ainda é um dos mais lendários, o que coloca ele no meio de uma guerra entre facções que querem usar esses poderes para dominar ambos os mundos. E enquanto ele tá ali tentando entender que desgraça é essa que tá rolando, o que ele pode fazer e mais sobre a mãe dele, o seu amigo, que tem aquele probleminha de saúde, acaba indo para esse outro mundo também, mas num reino diferente, fazendo ele seguir em caminhos opostos. O que vai ser o ponto mais forte do anime, essa dualidade entre os dois, onde cada um vai acabar crescendo em ambientes distintos, com ideias diferentes, e no fim acabam se reencontrando, mas não como imaginavam. E ainda por último, mas não menos importante, a gente tem um Donghua, uma obra chinesa, que no início até ficou bem famosa, mas com o andar das temporadas acabou sendo esquecida pelo pessoal, que é o The Daily Life of the Immortal King. Ele que começou em 2020 e já chegou até na 5ª temporada, com um total de 63 episódios. Ele mistura uma comédia escolar com uma fantasia barra aventura sobrenatural, de um garoto que nasce com poderes absurdamente quebrados, e ele é tão forte que se ele quisesse, poderia facilmente tentar tomar o controle do mundo inteiro, e muito provavelmente ele ia conseguir. Tanto que ele derrotou um demônio com 6 anos de idade como se não fosse nada. Mas como sempre na maioria das histórias, ele só quer uma vida normal, ir pra escola, comer a merenda dele ali e não chamar a atenção de ninguém. O que obviamente não vai dar certo, porque ele vai se metendo em tudo que é problema, ou tá mais pros problemas que vão correndo atrás dele, e aí vai precisar lidar com tudo que é monstro e seres sobrenaturais que vão aparecendo um atrás do outro, até mesmo nos testes da escola. Tem vilões, problemas comuns da adolescência e tudo que é coisa pra deixar um caos generalizado, e no fim ele não conseguir esconder direito o que é forte e acabar resolvendo tudo com uma extrema facilidade. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado dessa lista, mas agora você já sabe, né? Deixa nos comentários qual é a sua indicação, que se você for um inscrito, muito provavelmente ela vai poder aparecer em listas futuras. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre muitos animes. Meu muito obrigado e valeu!